Eu posso te provar que o Past Continuous é muito mais simples do que você imaginava. E vou te provar isso no vídeo de hoje. Vem comigo! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a utilização do Past Continuous ou Past Progressive, como alguns falam, né? Que nada mais é do que um tempo verbal utilizado no inglês para descrever ações ou eventos que estavam acontecendo em um período de tempo específico no passado. E para facilitar o entendimento de vocês, como é que é formado esse tempo verbal Past Continuous no inglês, tá? Então é bem simples, tá? Eu vou explicar para vocês aqui a regra, mas aí você vai pegar o entendimento basicamente praticando os exemplos que eu vou trazer aqui para vocês e praticando também no dia a dia aí com outros exemplos. Mas basicamente é o seguinte, você vai utilizar o verbo to be no passado, tá? Com was ou were. Se você assistiu o vídeo do verbo to be no passado que eu gravei recentemente, você já está com isso massificado no seu cérebro, tá? Então, verbo to be no passado, was ou were, dependendo do sujeito, mais o verbo principal da frase, mais o ing, que quer dizer que você está levando aquele verbo para o gerúndio, ou seja, escrevendo, fazendo, dormindo, comendo. Então, recapitulando, para utilizar o Past Continuous no inglês, você vai utilizar verbo to be no passado com was ou were, dependendo do sujeito, mais o verbo principal da frase, seguido da partícula ing, que quer dizer que você está levando o verbo para o gerúndio, né? Ou seja, se você vai utilizar o verbo dormir, ele fica dormindo. Se você vai utilizar o verbo comer, fica comendo. Se você vai utilizar o verbo passear, fica passeando. Se você vai utilizar o verbo correr, fica correndo. O past continuous geralmente é utilizado para descrever ações que foram interrompidas por outras ações que estavam acontecendo no passado. Ele também é utilizado para descrever um contexto ou uma narrativa de uma ação que estava ocorrendo no passado. Então, basicamente, esse é o past continuous. E agora a gente vai ver em quais situações a gente pode utilizar o past continuous, tá? Com exemplos, você vai sair daqui com todo o conhecimento necessário para utilizar o past continuous da maneira mais correta possível. Então você pode utilizar o past continuous em 3 situações. Situações afirmativas, situações negativas ou situações interrogativas. Eu vou mostrar para você agora como é que a gente pode estruturar frases utilizando o past continuous para cada um desses 3 pontos aqui, tá? Afirmativa, negativa e interrogativa. Então vamos lá. Para utilizar o past continuous no inglês para frases afirmativas, a gente vai utilizar a seguinte estrutura: sujeito mais verbo to be no passado, pode ser was ou were, mais verbo principal da frase, mais o ing para levar aquele verbo principal para o gerúndio. É bem simples. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. Primeiro exemplo, utilizando o past continuous na frase afirmativa. She was studying when the phone rang. She was studying when the phone rang. Ou seja, ela estava estudando quando o telefone tocou. Veja que nessa frase a gente está utilizando o she como sujeito, was como o verbo to be no passado, né, que conjugado para o she vem o was, né? E o verbo principal é study, que nesse caso a gente colocou o ing, fica studying, ou seja, estudando. E aí o complemento da frase, when the phone rang. Ela estava estudando quando o telefone tocou. E aqui a gente utilizou também o verbo to ring no passado, que fica rang, ou seja, tocou. When the phone rang, quando o telefone tocou. No próximo exemplo, imagine que você está lá lendo seu livro e de uma hora para outra a energia acaba, se foi. I was reading a book when the power went out. I was reading a book when the power went out. Ou seja, eu estava lendo um livro quando a energia acabou, se foi, tá? Então aqui nessa frase nós temos I como sujeito da frase, was como verbo to be no passado, tá? Reading como verbo principal da frase, que é o verbo to read, ou seja, ler,
nesse caso, como está com o ing, fica lendo. A book, ou seja, um livro. When the power went out, quando a energia went out quer dizer se foi, acabou, né? Went out é um phrasal verb, né, que quer dizer acabou ou se foi. I was reading a book when the power went out. Eu estava lendo um livro quando a energia acabou. Para o terceiro exemplo, imagine que sua galera está lá no parque jogando bola e de uma hora para outra começa a chover, começa o maior toró. They were playing soccer in the park when it started raining. They were playing soccer in the park when it started raining. Eles estavam jogando bola no parque quando começou a chover. Nessa frase, a gente tem o they como sujeito, o were como verbo to be no passado, o verbo to play como verbo principal da frase, que com o ing fica playing, ou seja, jogando, soccer, né, que é o futebol, in the park, ou seja, no parque, when it started raining. When it started raining. Quando começou a chover. Note que aqui a gente utiliza também o it, né? Porque aqui a gente está falando da chuva, então é um sujeito que a gente precisa utilizar o it porque não é uma pessoa. É uma coisa, uma ação da natureza, por exemplo. Então, para fazer uso do past continuous em frases negativas, a gente tem a seguinte estrutura, tá? Sujeito mais verbo to be no passado com was ou were, mais a partícula not, ou seja, que está levando aquela frase para a forma negativa, tá? Mais o verbo principal, mais a partícula ing para levar o verbo para o gerúndio. Então é bem simples também, tá? A única diferença da forma negativa para a forma afirmativa é que você vai encaixar ali a partícula not no meio entre o verbo to be mais o verbo principal, tá? O not vai estar no meio dos dois verbos ali. Então a gente vai trazer para vocês aqui mais alguns exemplos para que você massifique o conhecimento aí no seu cérebro. E aí você vai repetindo comigo para que o seu cérebro vá assimilando e você consiga pegar de fato esse conhecimento. Vamos lá? They were not watching TV at that time. They were not watching TV at that time. Ou seja, eles não estavam assistindo TV naquele momento. Note que aqui a estrutura da frase é a seguinte. A gente está utilizando o sujeito they, que nesse caso pode ser eles ou elas, tá? Na sequência, o verbo to be no passado fica were, tá? Que é o verbo to be conjugado para o sujeito they. Na sequência, a partícula not, que está levando a frase para a forma negativa, tá? E logo na sequência vem o verbo principal, que nesse caso aqui é watch. To watch, assistir. Nesse caso fica watching, porque a gente está colocando, logicamente, o verbo com ing para dar a ideia de past continuous, ou seja, they were not watching TV at that time. At that time quer dizer naquele momento. They were not watching TV at that time. Eles não estavam assistindo TV naquele momento. She was not listening to music when I called her. She was not listening to music when I called her. Ela não estava ouvindo música quando eu liguei para ela. Nessa frase, o sujeito é o she, o verbo to be utilizado no passado fica was, she was, mais a partícula not para levar a frase para a negativa, mais o verbo principal, listening, né, que aí fica o verbo to listen, que é ouvir, fica listening, nesse caso para levar a frase para o gerúndio, listening fica ouvindo, e quando a gente vai falar de ouvir música, a gente fala listen to music, nesse caso aqui ficando listening to music, porque a frase está no gerúndio, tá? Listening to music when I called her. When I called her. O verbo to call aqui tá no passado, né? Ficando called, e aí juntando called her fica chamei-a ou liguei para ela, tá? When I called her fica quando eu a chamei ou quando eu liguei para ela. E o próximo exemplo, we were not working on the project last night. We were not working on the project last night. Nós não estávamos trabalhando no projeto na última noite ou na noite passada. Aqui o sujeito da frase é o we. O verbo to be no passado fica were, seguido da partícula not para levar a frase para negativa, mais o verbo principal to work, que nesse caso com o ing fica working
on the project last night. No projeto, na última noite ou na noite passada. We were not working on the project last night. Nós não estávamos trabalhando no projeto na noite passada. E por fim, a gente pode também utilizar o past continuous para fazer perguntas, ou seja, na forma interrogativa. E como é a estrutura? É muito simples também. A única diferença é que você vai levar o verbo to be no passado para o início da frase para tornar ela uma frase interrogativa, tá? Então vamos lá. Primeiro você vai colocar o verbo to be no passado, que é o was ou were, mais o sujeito da frase, mais o verbo principal seguido da partícula ing para tornar aquela frase uma frase de past continuous. Então é bem simples, não tem segredo. Verbo to be no passado, logicamente, mais o sujeito da frase, mais o verbo principal, mais ing. E assim você tem a estrutura de frases utilizando past continuous para fazer perguntas. Então, para fixar de vez o conhecimento no seu cérebro, vamos trazer alguns exemplos de como utilizar o past continuous para fazer perguntas. Vamos lá? Primeiro exemplo. Were you sleeping when I called you? Were you sleeping when I called you? Você estava dormindo quando eu te liguei? Veja que a estrutura da frase traz were, né, como verbo to be no passado. Logo na sequência a gente tem o sujeito da frase, que é o you, né? E aí por isso que vem primeiro o were, tá? Não pode ser was, porque o you é conjugado com were, tá? Então, were you tá transformando a frase numa pergunta, tá? Porque o verbo to be tá em primeiro lugar na frase. Were you sleeping, ou seja, o verbo to sleep com o ing fica sleeping, quer dizer dormindo, mais o resto da frase, né? When I called you. When I called you. Quando eu liguei, o verbo to call no passado fica called you. Quando eu liguei para você. Were you sleeping when I called you? Você estava dormindo quando eu liguei para você? Mais um exemplo. Were you studying when the earthquake happened? Were you studying when the earthquake happened? Você estava estudando quando o terremoto aconteceu? Nessa frase aqui a estrutura também é bem parecida com a anterior, né? Utilizamos aqui o verbo to be no passado were, né? Porque na sequência vem o you. Were you studying? O verbo to study com o ing fica studying, estudando. When, que quer dizer quando. The earthquake, o terremoto. Earthquake happened. Aqui a gente tem o verbo to happen, que quer dizer acontecer. Só que no passado está ficando happened, ou seja, were you studying when the earthquake happened? Fica, você estava estudando quando o terremoto aconteceu? E o último exemplo, para finalizar esse vídeo, was she watching a movie when you arrived? Was she watching a movie when you arrived? Ou seja, ela estava assistindo um filme quando você chegou? Note que nessa frase aqui a gente utilizou o verbo to be no passado ficando was, porque na sequência vem o she e o she é conjugado com was, tá? Não pode ser com were. Nesse caso fica was she watching, que é o verbo to watch, mais o ing, o verbo assistir, tá? Fica watching, assistindo a movie, que quer dizer um filme, when you arrived, quando você chegou. Aqui a gente tem o verbo to arrive, quer dizer chegar, tá? Nesse caso fica arrived porque está no passado. Chegou. Was she watching a movie when you arrived? Quer dizer, ela estava assistindo um filme quando você chegou. Então, pessoal, é importantíssimo que você entenda todas as utilizações do past continuous no inglês. Note que todos os exemplos que a gente utilizou aqui estavam se referindo a coisas que estavam acontecendo, né? E aí por isso o gerúndio é indispensável nesse caso de past continuous, tá? Porque estava acontecendo no passado, tá? Então é muito utilizado para relatar casos que estavam ocorrendo quando alguma coisa aconteceu. Note que no último exemplo aqui a gente falou was she watching a movie when you arrived? Ela estava fazendo algo quando outra coisa aconteceu. Isso utilizado para afirmativas, negativas e interrogativas. Então, é bastante importante que você entenda a utilização do past continuous, tá? Então, se você não entendeu
esse vídeo aqui, volta, assiste novamente o vídeo para que você consiga fixar na sua mente e também pratique, tá? Pratique esses exemplos que eu trouxe aqui para vocês e até mesmo outros exemplos que você pode achar aí facilmente na internet, tá? Então, se você gostou desse vídeo, peço que você deixe seu like aqui, comenta aqui o que é que você achou do vídeo. Se você não gostou também, deixa sua crítica construtiva, tá? Nos comentários aqui embaixo. Se inscreve no canal, tá? Se inscreve que vai me dar uma força gigante para me incentivar a continuar fazendo esse trabalho que eu estou fazendo aqui na internet por você e para você, tá? Então, valeu, até a próxima e tamo junto.